Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem for novo por aqui, já se inscreva aí embaixo, deixa o like no vídeo e me siga também lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje desejando uma excelente terça-feira para todos vocês. Que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Rapaziada, vamos começar com muitas atualizações para vocês. O Tricolor ontem anunciou duas contratações, como eu já havia adiantado para todo mundo, né? Então quem acompanha o nosso canal aqui já sabia. Primeiramente, Jamal Lewis, lateral esquerdo, chegou e ele já vai partir, galera. Exatamente, o jogador foi convocado pela sua seleção, a Irlanda do Norte. Tem 2 jogos aí nesta próxima semana. E aí, depois que ele atuar nos amistosos com a sua seleção, obviamente vamos estar de olho. Ele vem sendo titular nas últimas partidas. Aí ele volta ao tricolor. E também Santiago Longo, né? O Santiago Longo, argentino, volante, também 26 anos de idade, também por empréstimo, chegou e foi anunciado. Então são 2 reforços aí que vão fortalecer o nosso elenco cada vez mais para esse decorrer de temporada. Só para vocês terem uma noção, por exemplo, o Santi Longo deve estrear contra o Cruzeiro, que é a próxima partida do Campeonato Brasileiro, já que o Bobadilla está suspenso. Então podemos ter aí a estreia do Santi Longo e o Jamal Lewis, caso, né, ele continue jogando e treinando bem, igual ele já vinha fazendo, né, nesta última temporada, deve também ganhar a oportunidade no time titular. Então o próximo jogo do São Paulo é contra o Galo, dia 12, na Copa do Brasil, e o próximo jogo do Brasileiro é contra o Cruzeiro. Mas nós já temos o Bobadilla suspenso e também podemos ter aí o Jamal Lewis. Então essa data, esse jogo pode marcar a estreia de ambos os jogadores, tá bom, galera? Só para esclarecer isso aí para vocês. O São Paulo vai enviar um ofício à CBF reclamando da última arbitragem contra a equipe do Fluminense. Sinceramente, chovendo molhado. A arbitragem brasileira é vergonhosa, a arbitragem brasileira erra para todo mundo. Realmente o São Paulo é um time que é prejudicado, sim. Isso aí a gente não tem nem como tentar escapar disso, né? Mas a arbitragem vai continuar. Vai vir um árbitro novo, vai vir um árbitro conhecido, vai vir alguém que não tem experiência ou vai vir alguém que tem experiência, e sempre acontece o que acontece. O que eu fico mais indignado é de que tem o VAR. Se não tivesse o VAR, beleza, todo mundo está sujeito a erro, não só os jogadores, mas também a arbitragem. Mas tem o VAR. Para que serve o VAR aqui no futebol brasileiro com esses erros grotescos que a gente tem rodada após rodada? Se fosse um ou outro, né, esporadicamente, aí beleza, mas toda rodada tem um erro grotesco. O São Paulo sofre, os outros times sofrem, né? Sinceramente, para mim, não é clubismo, o São Paulo está entre os times mais prejudicados, mas é chover no molhado, né? Não vai acontecer absolutamente nada com o árbitro, ele não vai ser rebaixado aí, sei lá, para a Série B, para a Série C, ele não vai ficar uma rodada sem apitar, ele não vai tomar multa, não vai acontecer absolutamente nada com a arbitragem que, mais uma vez, prejudicou a equipe do São Paulo. E isso vai acontecer, infelizmente vai acontecer daqui uma rodada, daqui 2 rodadas, isso vai acontecer. É uma coisa que a gente não tem como escapar pela incompetência aí da arbitragem brasileira, e realmente é algo inacreditável, né? E aí o jogador, na entrevista coletiva, fala mal da arbitragem, é punido, enquanto o árbitro sai impune, não acontece absolutamente nada. O árbitro prejudica um time, prejudica uma torcida, prejudica um campeonato, né? Que a arbitragem decide campeonato sim, e não acontece absolutamente nada. Aí o jogador, o árbitro errou ali, o árbitro não sei o que, 2, 3, 4 jogos de suspensão. Então realmente é algo que não dá muito pra gente entender, mas como eu disse pra vocês, acho eu que esse ofício não vai dar em absolutamente nada. Vai ser mais uma reclamação formal que não vai ter sentido. Não, sentido até tem, obviamente São Paulo está no direito de reclamar, mas não vai ter absolutamente nada de resposta da CBF, tá bom? Estamos aí na paralisação da data FIFA. São Paulo só volta a jogar no dia 12, hoje dia 4, né? Dia 3 ou 4, até perdi aqui no calendário. Só uma informaçãozinha também, galera, o São Paulo tentou e ficou próximo da contratação do lateral esquerdo Wendel. Vocês sabem quem é? É o lateral esquerdo aí da seleção brasileira e também do Porto, né? O São Paulo ficou muito próximo, antes do Jamal Lewis, de fechar a sua contratação, mas por algumas questões particulares o negócio não avançou. E aí o Tricolor correu ali contra o tempo para conseguir fechar com o Jamal, que é um jogador que chega da equipe do Newcastle da Inglaterra, depois de toda a sua passagem por lá, jogou Premier League, jogou Championship, que é a segunda divisão aí do campeonato inglês, e é um reforço incrível
importantíssimo, reforço assim do mais alto nível que a gente considera, tá bom, galera? A gente também analisou rapidamente a situação do Alex Telles, né? Lembrando que o Alex Telles rescindiu seu contrato com o Al Nassr, ficou livre, mas por pouco tempo. O jogador, inclusive, já está fechado com o Botafogo, né? Então, são jogadores aí que São Paulo procurou sim. Para quem ficava falando, alemão, São Paulo tá aí no último dia de janela e não tá fazendo nada. São Paulo trabalhou, São Paulo tentou o Wendel, tentou o Alex Telles, tentou os outros nomes que a gente já conhecia, né? O Alexandro, o Mário Rui, outras peças também, o Enzo Dias do River Plate, mas tava difícil. Mas para mim o São Paulo demorou e foi certeiro. O scout foi muito bem, o Jamal Lewis é um grande lateral. Eu acompanho o futebol inglês há muito tempo, é o campeonato que eu mais gosto de assistir, rapaziada. Acompanho a primeira, acompanho a segunda divisão, já vi ele muitas vezes em campo e é sim um lateral que pode trazer muitas alegrias pro torcedor são paulino. É muito melhor que o Wellington e com certeza vai assumir. Mano, dois jogos no máximo esse cara já vai assumir. E ó, eu ouso dizer que com essa paralisação da data FIFA é que o cara foi convocado, mas se ele ficasse treinando todo dia aí, ele ganharia a vaga. Mas, obviamente, a equipe do Zubeldia, a comissão do treinador vai acompanhar ele nos amistosos, né? Lembrando que a Irlanda do Norte tem essas duas partidas aí, a segunda rodada é no dia 8, né? São Paulo só joga no dia 12, então dá, obviamente, tempo da logística para o jogador voltar. Ele vai ser acompanhado e com certeza vai dar sua vida dentro de campo para já chegar com muita moral no nosso tricolor paulista. Como está a expectativa de vocês para os dois reforços? O Santi Longo não chega num primeiro momento para ser titular, o Jamal Lewis já é diferente, obviamente são carências diferentes aí, a volância nossa, Luiz Gustavo e Bobadilha estão jogando, são jogadores que às vezes são elogiados, às vezes são criticados, não sei se nesse momento dão margem para chegar o Santiago Longo, mas na lateral esquerda é totalmente diferente. O Jamal Lewis já chega, na minha visão, para assumir o posto, até porque o Wellington já tem contrato com outro clube, né? Se ele já é um jogador de outro clube, a cabeça dele, obviamente, pode estar longe. A cabeça dele pode estar aí em outro lugar, então eu já nem colocaria ele mais para jogar. Pode ter melhorado, pode ter jogado bem nos últimos jogos aí, mas eu já nem colocaria para jogar. Tem contrato, não quis renovar, não sei o quê. Forte abraço, meu parceiro. A gente vai pagar, infelizmente, aí o salário que a gente tem que pagar, é questão contratual, tem que pagar. Quando acabar o contrato, aí você mete marcha, pronto, você tem que ir. Mas aqui no São Paulo, não. Agora nós temos lateral. Porque a gente sofreu. A gente tinha o Patrick Lanza que não conseguiu se firmar. A gente tinha o Lisieiro que voltou, mas que não atuou ali como lateral. Jogou só como volante. Então a gente só tinha o Wellington ali para jogar. Então por isso que ele foi ficando. Foi ficando. Mas agora não. Agora não temos mais só o Wellington. Agora nós temos um lateral de Premier League. E não é um jogador em fim de carreira. Porque você fala, você traz um jogador europeu aqui, mas você traz um cara com 30 e poucos anos, o cara já tá mais em fim de carreira. Não, o cara tem 26 anos. O cara tá no auge físico. O cara jogou aí Premier League. Então, com certeza, ele chega para atropelar o Wellington ali na disputa pela lateral esquerda e ser o titular da equipe do Tricolor Paulista, tá bom, galera? Então, só para esclarecer aí para vocês e trazer as atualizações, São Paulo confirmou aí essas duas contratações. Agora temos a janela oficialmente fechada. São Paulo pode trazer mais alguém? Neste primeiro momento, São Paulo não vai trazer mais ninguém. Mas lembrando que se quiser trazer mais jogadores, só jogadores livres no mercado, ou então contrata o jogador para que ele chegue na abertura da próxima janela, tá bom? Então você vai falar, São Paulo não pode mais contratar. Teoricamente, não, mas tem brechas, a gente sabe. Então o jogador que rescindiu o contrato está livre no mercado, como por exemplo, sei lá, só um exemplo rápido aqui, o Memphis Depay. Tá sem contrato, então ele pode chegar hoje, mesmo com a janela fechada. Mas se o São Paulo quiser contratar, sei lá, o Richard Rios, que ele tem contrato com o Palmeiras, São Paulo pode fechar a contratação dele, mas ele só chega ao tricolor quando abrir a próxima janela, tá bom? Esclarecido, eu vejo muitas perguntas de vocês aí, então só para esclarecer todos esses pontos. No mais, esse é o plantel que o São Paulo tem para disputar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Copa do Brasil tá um pouquinho mais difícil, Brasileiro depois da derrota a gente ficou um pouquinho mais afastado ali do título, Libertadores estamos vivos, até porque ainda tem os dois jogos para ser disputado contra a fortíssima equipe do Botafogo, né? O Botafogo que, como eu disse para vocês, acabou de fechar com o Alex Telles, né? Então o nosso adversário se fortalecendo demais, o Botafogo fez muitas grandes contratações nesta janela, trouxe o lateral Vitinho do Burnley, que também jogou Premier League, trouxe Alex Telles, Almada, Igor Jesus, grandes nomes, Alan, né, que recentemente jogou no Napoli, na seleção brasileira, no Everton, na Inglaterra.
Então, é um time muito forte. Não à toa está na liderança do Brasileiro e não à toa está nas quartas de final da Copa Libertadores contra o nosso time. Então, teremos uma dificuldade grande, mas até lá nós temos outros jogos pela frente para a gente pensar. Obviamente, não vamos esquecer Libertadores, né, galera? Mas temos aí primeiro o Atlético Mineiro, depois tem Cruzeiro e assim vai até chegar o dia da Libertadores. Fechou? Se você for novo por aqui, mais uma vez, não esqueça de se inscrever aí embaixo. Deixa o like no vídeo e também dá aquela moral deixando os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou, tá bom? Vou ficando por aqui, volto amanhã com muito mais novidades. Fiquem com Deus, um abraço, valeu!